Olá, é um prazer reencontrá-los. Espero que estejam todos bem e animados para o retorno de nossa disciplina História 2. E, claro, num formato diferente, mas não menos significativo. Nós vamos seguir com o zelo necessário, para que nós possamos minimizar os impactos aí provocados, né, por essa pandemia, mas logo, certamente, nós estaremos juntos. Bom, eu vou falar um pouco sobre como eu pensei a disciplina. Nós vamos inicialmente discutirmos o conceito de iluminismo. Nós retomaremos a partir dessa discussão, observando qual o significado desse termo que começa a entrar em voga na segunda metade do século XVIII. É importante essa definição para podermos compreender esse conceito e o movimento de renovação de ideias desenvolvidas na Europa na segunda metade do século XVIII. Então, nós retomaremos a partir daí. O Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, respondeu em 1784 que iluminismo era um processo de esclarecimento, a partir da qual o ser humano sairia da minoridade pelo uso da razão e ao exercício da liberdade de pensamento. É importante lembrar também que o iluminismo era também chamado por muitos historiadores de ilustração. A razão é a palavra-chave para entender o iluminismo, uma vez que é considerado um instrumento fundamental para o ser humano lidar com a natureza e a sociedade. Então, o iluminismo foi um conjunto de ideias desenvolvido na Europa, sobretudo na França, que defendia o racionalismo como valor essencial da sociedade. Nesse sentido, a ideia de luz figura em oposição ao que os iluministas consideravam trevas, fazendo menção aí aos resquícios do medieval e ao pensamento religioso dominante naquele período, que nós já estudamos. Então, o que ocorre é que nos séculos 17 e 18, essa revolução científica fez com que houvesse mais avanço do racionalismo, com o predomínio progressivo da razão sobre a religião, e é por isso que esse conjunto de ideias, que tendo a razão como valor fundamental, conduziu a um processo de laicização do mundo ocidental. Eu já falei do conceito de laicizar para vocês, e ele está demonstrado aí no material, no livro de vocês. Vou lembrar, laicizar significa tornar-se laico, né? Leigo, retirando o elemento religioso da organização estatal, da explicação dos fenômenos naturais, etc. Então, nesse sentido, havia o predomínio progressivo da razão sobre a religião. Então, vamos analisar juntos a gravura em destaque, que é uma gravura de Simon Boisot, de 1793, onde a liberdade, ela fora representada atingindo a ignorância e o fanatismo. Observem aí que ela atinge, né? A liberdade atinge a ignorância e o fanatismo com os raios do cetro da razão. Vejam que ela segura um cetro. E essa obra está localizada no Museu de Carnavalet, na cidade de Paris, na França. Então, ela serve para representar muito bem essa ruptura com a igreja, né? Essa ruptura com a perspectiva do religioso, que era um resquício do medieval.
Para os iluministas, então, a razão era o valor supremo. Só por meio dela, do ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz, o esclarecimento, já que para os iluministas a maioria das pessoas estava mergulhada, né, na ignorância e no fanatismo religioso. Daí essa representação analisada anteriormente. Então, os iluministas eram também conhecidos como enciclopedistas. E justamente por terem organizado uma enciclopédia. Acho que vocês já ouviram falar na enciclopédia, que é aquele livro super volumoso, que era vendido, né, de porta em porta, os vendedores passavam de porta em porta vendendo. Talvez alguns de vocês tenham uma enciclopédia em casa, que reunia conteúdos diversos, é bem resumida, mas de diversas áreas, né? Reunia conteúdos de diversas áreas. Então, os iluministas são também conhecidos como enciclopedistas, justamente porque organizaram uma enciclopédia que foi publicada na França entre 1751 e 1772, né? Compreendia 17 volumes e era tida como a árvore de conhecimentos humanos, justamente porque trazia conhecimentos de várias áreas. Dentre os enciclopedistas, né, nós temos aí o Diderot, o Montesquieu, o Voltaire, o Rousseau e outros. Observem aí na imagem a capa da enciclopédia, intitulada Enciclopédia ou Dicionário Racional das Ciências, Artes e Profissões. Pelo tema, né, vocês observam que reunia, então, conhecimentos de diversas áreas, como eu falei, dicas de etiqueta, dicas referente a profissões, e várias outras questões, né, de várias outras áreas de conhecimento. Na outra imagem, verifiquem que se trata de uma aquarela, um estudo de botânica, né, que traz um sistema de classificação sexual das plantas, desenvolvido por Carlos Linneu, publicado em 1736. Essa obra está localizada no Museu de História Nacional, na cidade de Londres, na Inglaterra. Então, observem aí todo o cuidado nessa aquarela, né? Todos os detalhes, fazendo aí um mapeamento, uma classificação justamente de todo o processo sexual dessas plantas. Bom, além de questionar a igreja, os iluministas enfrentaram também o absolutismo e o antigo regime. Vamos lembrar aqui que a expressão antigo regime era a maneira pela qual os adeptos da Revolução Francesa chamaram, a partir de 1798, a sociedade com a qual lutavam. É claro que antes do contexto da Revolução Francesa, não havia o uso da expressão antigo regime. A sociedade do antigo regime era uma sociedade que celebrava a desigualdade, legalizando os privilégios, né, dos grupos de nobres, né, e os quais somente uma pequena parcela dos súditos, no caso a nobreza, podia desfrutar. Bom, o antigo regime também era desigual no âmbito jurídico, dependendo da qualidade da pessoa, essa qualidade entre aspas, os julgamentos e as penalidades eram diferentes. Então, era observado aí a que grupo social essa pessoa pertencia, né? E então era aplicado a situação jurídica, né? Então, havia também uma desigualdade, tanto no âmbito econômico como no âmbito jurídico. Por exemplo, um nobre não podia ser condenado à forca ou aos açoites, pois isso era considerado pena vil, ou seja, aplicável às pessoas do povo. Então, obviamente que a organização social, a estratificação social, fazia com que houvesse privilégios, né, justamente aos nobres e ao clero.
Então, alguns estavam isentos de impostos e outros pagavam taxas bem pequenas ao rei. Portanto, a base de sustentação era o absolutismo, um poder que controlava toda a economia e que se justificava, em menor ou maior grau, na crença de que o poder do monarca vinha de Deus, né? Então, o monarca era a própria representação de Deus na Terra. Os filósofos iluministas, apesar de não terem sido eles próprios revolucionários, entre aspas também, né? Porque nós devemos observar o contexto em que se emprega o conceito de revolução, revolucionário. Em cada contexto, o termo revolução, revolucionário tem um significado diferente. Então, nós temos que observar bem onde nós estamos aplicando. Então, nesse caso, os filósofos, eles criticaram de frente esse tipo de sociedade absolutista, e principalmente as ideias que a justificavam. Então, eles eram contra o absolutismo, né, mas eles tinham várias propostas apenas de caráter reformista, né? O objetivo não era romper com as desigualdades sociais e com as desigualdades jurídicas. A exemplo de Montesquieu, cuja obra O Espírito das Leis, de 1748, sustentava a divisão do poder do Estado em 3 instâncias, que é a teoria das leis, né? Dos 3 poderes, a teoria dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Nesse modelo, que décadas depois seria adotado pelos governos liberais, os governantes deveriam executar as leis elaboradas pelas assembleias representativas da sociedade. Então, nesse formato, a justiça ficava a cargo de um poder independente. Verifica-se que Montesquieu considerava ultrapassado o modelo das 3 ordens da sociedade e defendia a separação entre a esfera pública e os interesses privados. Essa mistura seria, na concepção de Montesquieu, a fonte de corrupção. Então, ele chama atenção para o rompimento com o absolutismo, com essa ideia de poder total, de poder central, e aplica em sua obra O Espírito das Leis a teoria dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, independentes, mas coexistentes. E é esse modelo que figura, né, nos dias atuais. No entanto, chama atenção para o fato de que o Montesquieu, ele era monarquista, mas contrário à concentração de poderes características do absolutismo. Então, não era nenhum revolucionário no sentido de romper com a monarquia, mas considerava a concentração de poder na mão do poder absoluto, né, no absolutismo, um absurdo. Considerava que a lei deveria ser como a morte, sem excluir nenhuma pessoa, de forma que nem o monarca deveria estar acima das leis. Já o Voltaire, na sua obra literária e filosófica, né, Dicionário Filosófico, de 1764, era a favor de uma monarquia ilustrada, entre aspas aí, para observar como seria possível manter uma monarquia seguindo os preceitos iluministas. Ele considerava que o Estado não deveria existir para servir ao rei, mas para atender às necessidades dos súditos e defender a felicidade pública. Também coloquei entre aspas para chamar a atenção em relação a essa questão da igualdade. Não havia igualdade jurídica, né? Não havia igualdade econômica. Voltaire não advogava a igualdade entre os indivíduos, exceto a igualdade civil, e não a igualdade jurídica. A igualdade civil, dizendo que todos nós, né, somos todos iguais como homens,
mas não somos iguais na sociedade. É isso que eu estou chamando a atenção. A igualdade é civil, não é jurídica e não é econômica. Já para o Rousseau, que era outro iluminista de destaque, né, ele se colocava de modo diferente de Montesquieu e Voltaire. Para Rousseau, ele era considerado um iluminista radical, entre aspas também. Ele escreveu textos importantes sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1754, e escreveu outro material muito importante, intitulado Do Contrato Social, em 1762. O Rousseau, ele defendia que em seu estado natural, o indivíduo era bom e só se corrompia em razão, né, da própria sociedade. Criticava a propriedade e dizia que a propriedade privada introduz a desigualdade entre os homens, a diferença entre o rico e o pobre, o poderoso e o fraco, o senhor e o escravo, até a predominância do mais forte. O homem é corrompido pelo poder e esmagado pela violência. Rousseau discordava totalmente de Thomas Hobbes, que era um filósofo inglês, que escreveu a obra Leviatã, em 1651, como vocês podem observar aí em destaque no slide, porque Hobbes afirmava que a natureza humana era essencialmente egoísta. E tem expressão aí em destaque: o homem é o lobo do homem, o que justificava a existência do Estado como organismo que resultaria numa espécie de contrato ou pacto entre as pessoas, no sentido de coibir, de frear as ambições destrutivas desses indivíduos. Já o Rousseau e o seu contrato social era bem diferente. Para resgatar o espírito de fraternidade que ele afirmava ser característico do indivíduo natural, defendia um Estado representativo da soberania do povo. Nesse sentido, o soberano só seria legítimo como mandatário do povo, caso contrário, seria tirano. Essa era a perspectiva de Rousseau. Bom, a forma de governo, então, considerada mais adequada por Rousseau é a república, né? Como eu falei, ele era um iluminista contrário à monarquia. Seu pensamento não representava a totalidade dos iluministas franceses, pois, como já vimos, a maioria defendia apenas reformas, conservando a monarquia, modernizando o Estado, garantindo melhores condições de igualdade civil e liberdade para o progresso da sociedade. Não se falava em rompimento com a monarquia, não se falava de igualdade jurídica, não se falava de igualdade econômica. A igualdade era civil, então eram apenas pequenas reformas. Como eu disse, o Rousseau era considerado um iluminista radical em razão do seu rompimento com a monarquia e a sua proposta, né, de república como forma de governo. Então, faz-se necessário compreender esses conceitos a partir desse recorte iluminista. Liberdade, igualdade, progresso a serviço de quem? O iluminismo apresentava-se desse modo, né, como ideário burguês. Ele foi pensado pela e para a burguesia. Então, seguindo, nós vamos discutir outro conceito fundamental e contraditório, que é o conceito de despotismo esclarecido. Essa expressão, muito utilizada por historiadores europeus, servia para designar as monarquias encabeçadas por reis, rainhas ou ministros ilustrados, né? Então, em alguns países, reis e rainhas se autodefiniram como monarquias ilustradas. E por que monarquias ilustradas? Porque estavam aí dizendo que eram adeptos de algumas das propostas pensadas pelos iluministas. Mas como pode
né, um déspota, como poderia ser, ao mesmo tempo, um déspota e ser esclarecido? Vamos lembrar o conceito de déspota. Nós estudamos esse conceito lá no primeiro ano, quando nós analisamos aquele texto complementar que tratava sobre o conceito de despotismo oriental, né? Que nós dissemos lá que, a exemplo do faraó, né? O Egito, lá no Egito, o faraó era um déspota, né? Então, nós analisamos o conceito de déspota naquele material onde discutimos despotismo oriental. E aqui, quem são os déspotas esclarecidos, né? Então, o termo déspota se refere a tirano, arbitrário, autoridade absoluta. Então, como seria possível um déspota ser esclarecido? Como seria possível um rei tirano com autoridade absoluta ser um ilustrado? Então, aqui nós temos como exemplos de despotismos esclarecido os países ibéricos, né, Espanha e Portugal, Rússia e Prússia. Na França, não houve espaço para um regime do tipo despotismo esclarecido, porque, em primeiro lugar, a divulgação das ideias ilustradas assumiu desde cedo o lado mais crítico do pensamento ilustrado. Em segundo lugar, a monarquia não pareceu disposta a fazer quaisquer reformas que afetassem o poder real, ou os privilégios do clero e da nobreza. Então, dentre essas reformas dos déspotas esclarecidos estão a criação de um sistema de instrução pública, a abolição do porto único no comércio colonial, a criação de companhias de comércio, a extinção de impostos que prejudicavam o mercado interno e a restrição de certos privilégios da nobreza. Lembrando que eles não estavam fazendo uma adequação de todos os preceitos iluministas. Eram alguns preceitos, aqueles que lhes cabia, né? Aqueles que eles adotavam e que não mexiam aí com os seus próprios privilégios, né? E não mexiam na estrutura da monarquia. Então, nas monarquias ibéricas, Espanha e Portugal, o pensamento ilustrado ganhou corpo entre os homens do Estado ou ligados à monarquia. Por isso, em vez de estimularem revoluções, estimularam reformas no próprio absolutismo monárquico. Um bom exemplo foi o combate às principais agências de poder eclesiástico, como a Companhia de Jesus e a Inquisição, com o objetivo de secularizar o Estado, sujeitar às leis civis o que era do direito canônico, né? Então, é importante observar que foram apenas algumas reformas propostas por esses reis que eram monarcas absolutos, mas, no entanto, não se fez aí um apego a todas as propostas iluministas, por isso que eles eram chamados de déspotas esclarecidos. Ao mesmo tempo que eles eram tiranos, eles se diziam, né, simpatizantes de algumas ideias iluministas. Bom, eu espero, então, que esse primeiro momento, né, tenha sido produtivo. Espero que nossa aula tenha sido compreendida. É muito importante que antes de fazer a análise da videoaula, vocês possam fazer a leitura dos capítulos do livro, anotar todos os questionamentos, né? Para essa primeira aula, vocês vão fazer a leitura do capítulo 1 no livro, para complemento das nossas discussões, com bastante atenção à leitura dos textos complementares. E o texto complementar que trata da questão proposta para a semana, que vocês irão fazer uma resposta, né, uma dissertação, é justamente o texto complementar intitulado Exclusão da Mulher pelos Filósofos da Razão, que está lá na página 15. Vocês vão observar
como as mulheres eram vistas pelos iluministas e vão observar mais uma vez que eles não eram revolucionários numa perspectiva de rompimento, né, de todos os privilégios e das questões sociais. Vocês vão observar como as mulheres eram vistas pelos iluministas. Também vão observar o texto complementar A Maldade dos Reis, na página 16, e Luzes em Ação, na página 21. Foi muito bom reencontrá-los. Logo, logo nós estaremos juntos novamente. E eu gostaria de deixar um abraço a todos e dizer que até breve.